Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Roberta, professora de redação e corretora aqui na plataforma. E esse é mais um vídeo da série que a gente está trazendo aqui no canal, em que a gente mostra um pouquinho de como funcionam as correções, quais são as expectativas dos corretores ao lerem os seus textos e quais são os parâmetros de correção do Enem. Então, fica aí a minha dica, já se inscreve no canal, ativa o sininho e fica de olho, porque tem sempre uma série de conteúdos muito enriquecedores para você. Bom, o texto que eu trouxe hoje é sobre o tema da fome em tempos de pandemia, tema riquíssimo e com muita possibilidade de cair no Enem, tá? Então vamos ler esse texto juntos e eu vou apontando aqui quais foram as minhas observações em relação a esse texto. Bom, a primeira observação e a que mais chama atenção aqui é que esse aluno, tudo bem, foi um texto digitado na plataforma, mas a gente tem que tentar ser o mais fiel possível à escrita como se fosse um manuscrito, né? Então, aqui nesse texto, a gente percebe que o aluno não fez o recuo de parágrafo, né? Então, não deixou aquele espacinho que marca que é o início de um parágrafo, e ele saltou uma linha depois de cada parágrafo finalizado. Isso é incorreto, tá? Então, vamos fazer um combinado aqui de vocês sempre marcarem um recuo de parágrafo e nunca saltarem uma linha depois da finalização de um deles. Combinado? Então, vamos lá. Ele começou dizendo o seguinte: a má distribuição de renda e o desperdício de comida são fatores que contribuem para a fome de boa parte da população mundial. Beleza. Um problema, ao invés de né? Um problema que existe há muitos séculos, a gente está falando aí do tempo passado, né? Então aqui é com H e o acentozinho no A, há muitos séculos, e que se agravou principalmente na pandemia, aqui sem vírgula. Essa introdução, ela tá uma introdução ok. Por que ela não é considerada uma introdução boa? A introdução do seu texto é a porta de entrada, né, do seu texto, das suas ideias. Então você tem que investir, né, bastante nessa introdução para chamar a atenção do seu leitor, mostrar que ele vai ler um texto bom, com um conteúdo interessante, né? Então é importante investir. Percebam que tem um período só, né? Então parágrafo frasal, isso não é legal, né? Cada parágrafo deve ter aí pelo menos 3 períodos, né? Além de uma tese bem clara e objetiva aqui na introdução, que a gente não consegue perceber aqui, né? Então coloque o seu ponto de vista de forma clara, coloque uma introdução com informações relevantes e chame a atenção do seu corretor aí logo na introdução, logo de cara, tá? O próximo parágrafo. Os dados do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia revelam que 55,2% da população brasileira reclamação ameaça alguma em relação ao direito dos alimentos. Ficou bem confusa essa parte, né? Então eu coloquei aqui como sugestão dizer sofreram alguma ameaça em relação ao direito dos alimentos, tá? Então, para ficar coerente. A situação mais severa atinge a sequência de exclusão da pobreza extrema. Também dei a sugestão de colocar as pessoas vítimas da pobreza extrema, principalmente mulheres chefes de família, pretas e pardas, com baixa escolaridade e trabalho informal. Esse trecho aqui e também o do segundo parágrafo de desenvolvimento, que a gente vai ler daqui a pouquinho, eles foram retirados de um site, foi quase um plágio, mudou uma palavrinha ou outra. Isso é muito inadequado e nos serve de alerta. Mesmo que você pegue uma informação muito relevante sobre o assunto em um site, coloque isso no seu texto, né, para usar como referência, nem sempre será um sinônimo de que você vai conseguir uma nota boa, né? A estruturação do seu parágrafo no texto dissertativo argumentativo é diferente do que a gente vê em sites, né, em que eles postam notícias. Então fique atento a isso, tá? Usar essa informação era possível no texto? Sim, mas é preciso citar fonte, porque isso não é da autoria do aluno, né? Então ele vai ser penalizado por isso. E também ele precisa contextualizar a informação dentro do parágrafo. Todo parágrafo de desenvolvimento tem início, meio e fim. Então tem que ter um tópico frasal em que se apresenta qual será o problema discutido ali naquele parágrafo. Aí virão as informações, que aí ele pode colocar esse dado, a porcentagem da população brasileira, enfim. E no final ele traz uma consequência a curto, médio ou longo prazo, por exemplo, da persistência desse problema, enfim. Há uma estruturação que faltou aqui nesse parágrafo. Aqui só tem uma informação.
essa parte aqui ela é unicamente dissertativa, né? Ela não é argumentativa. Então, parte do gênero ele não cumpriu aqui nesse parágrafo. Continuando. O panorama é pior na área rural e nas regiões norte e nordeste, em que a crise sanitária espalhou a fome por todo o país. Mesmo o sul e sudeste, que são regiões mais protegidas dessa situação, ainda tinham, né, a gente está falando de 2 regiões, então a concordância, em torno de 50% de suas famílias também em situação de insegurança alimentar. Vale destacar que é preciso garantir, sem vírgula, uma alimentação de qualidade e com os padrões de higiene. Então, essas 2 vírgulas aqui são desnecessárias. Retomando o que eu falei anteriormente, aqui tem uma série de informações, mas elas não estão sendo mobilizadas para argumentar nada, né? A gente está aqui simplesmente apontando dados, apontando fatos, mas eu não estou argumentando, eu não estou convencendo o meu leitor sobre um problema, sob meu ponto de vista, que é o que o leitor, né, o corretor do Enem vai querer achar aqui no seu texto, tá? Por fim, né, a conclusão, onde deveria estar a proposta de intervenção, veja só como foi a construção desse aluno. Uma das maneiras de resolver esse problema seria o governo investir mais no auxílio emergencial e levá-lo para, no mínimo, entre vírgulas, R$ 600. Além de também, então aqui faltou um operador argumentativo, além de também começar a investir no Programa Nacional de Alimentação Escolar para diminuir a fome no país. Veja só, em momento algum, falou-se sobre a questão do Programa Nacional de Alimentação Escolar, está completamente destoante da argumentação, né? Não foi um programa abordado aqui em momento algum da argumentação, então não tem muita relação aqui com o que ele trouxe para o texto, tá? E aí percebam que é importante que o aluno tenha essa consciência, né, de completude da proposta de intervenção. A gente tem que indicar quem vai fazer, né? Então, por exemplo, ele trouxe aqui o governo investir mais no auxílio emergencial é a ação e levá-lo para o mínimo de R$ 600. Para qual propósito? Então, ele não falou da finalidade disso, né? E ele também não deu um detalhamento de um dos elementos anteriores. Aí ele traz uma outra proposta, também começar a investir, então o mesmo agente que é o governo, investir no programa para diminuir a fome. Então agora ele traz a finalidade, mas ele não indica os meios, né, o modo, e também não dá um detalhamento. Então a proposta dele sempre tem três elementos, né? Então faltam sempre 2 elementos. Ele consegue ali no máximo 120 pontos, mas aqui ele não consegue nem mesmo essa nota por conta da incoerência, né, dessas medidas interventivas, né, em relação à argumentação que ele apresentou. Então, muita atenção a isso para que vocês não sejam prejudicados, né, façam textos de autoria própria, até mesmo para saber, mesmo que a nota não seja boa, vocês vão saber onde iriam errar se fosse no Enem, né? Então, isso é importante no momento de treino, ok? Muita atenção, continuem praticando e até a próxima!